A tarefa bastante árida de rastrear palavras tem, nesse caso, uma recompensa específica. Ela permite que se veja no microcosmo da forma gramatical a tirania da generalização, que resulta na existência de uma ideia como a categoria sodomia. Então, essa tirania da generalização é que vai resultar na existência dessa categoria. A história da palavra sodomia é uma história de abuso da gramática, que é uma redução do pensamento. Então, muitos exegetas contemporâneos concordam que a história da Bíblia hebraica sobre a destruição de Sodoma não pode ser lida como uma lição sobre a punição divina da cópula entre pessoas do mesmo sexo. Isso eu já resolvi com vocês na live sobre sodomia e pecado original nos textos bíblicos. Está gravado aqui no canal. Então, isso é ponto cativo. A destruição de Sodoma não tem relação com sexo entre pessoas do mesmo sexo, ok? Como já observado nas lives anteriores da playlist Gênero e Sexualidade aqui do canal, os conceitos de sodomia e pecado original nos textos bíblicos não têm relação alguma com as construções dogmáticas da teologia cristã. Oferecerei algumas passagens altamente visíveis dos teólogos que seriam mais autoritários para a Idade Média Latina. Então, o que o autor vai fazer aqui? Ele vai citar teólogos que são considerados com mais autoridade para a Idade Média Latina, ok? Então, tradicionalmente, os 4 doutores da Igreja Ocidental eram Jerônimo, Ambrósio, Agostinho e Gregório Grande. Cada um deles escreveu sobre a história de Sodoma, muitas vezes em contextos diferentes. Então, como que eles escreveram sobre a história de Sodoma? Jerônimo, mestre do texto das Escrituras e seu renomado tradutor, não surpreendentemente, preserva a mais ampla gama de leituras. Em seu comentário sobre a passagem de Ezequiel 16, 49 e 50, né? Por exemplo, ele vai parafrasear o ensinamento profético de forma bastante sucinta. Para Jerônimo, o primeiro dos crimes de Sodoma e de suas filhas seria o orgulho. A sementeira desse orgulho é a abundância de lazer, ou, em palavras que Jerônimo extrai da Septuaginta, a opulência das iguarias e do luxo. A lição é resumida de forma enfática. O pecado sodomítico é o orgulho, o inchaço, a abundância de todas as coisas, o lazer e as iguarias. Em outra passagem de seu comentário sobre Isaías, Jerônimo acrescenta a essa lista a característica do descaramento. Disse que os príncipes são sodomitas quando publicam seus pecados no exterior, sem se dar ao trabalho de escondê-los. Os príncipes proclamam publicamente seu pecado, sem ter qualquer vergonha de blasfemar. Na leitura que Jerônimo faz desses textos, o pecado de Sodoma é a arrogância descarada gerada pela opulência. Em outro lugar, Jerônimo reconhece que Sodoma assumiu uma variedade de significados alegóricos ou espirituais. Assim, por exemplo, ele relata uma leitura segundo a qual Samaria e Sodoma significam, respectivamente, hereges e gentios. Olha a interpretação cristã aqui. Não é interpretação bíblica, não é exegese. É teologia cristã. Ele contesta a interpretação herética segundo a qual Jerusalém, Sodoma e Samaria significam espiritual, animal e terreno. Mas a referência mais marcante de Jerônimo a Sodoma vem em uma carta sobre a questão prática. Pode uma mulher cujo marido é adúltero e um sodomita considerar seu casamento com ele como dissolvido? A resposta de Jerônimo é um forte não. Sua formulação da pergunta e sua resposta a ela deixam claro que ser adúltero é diferente de ser sodomita. Elas não deixam claro o que é ser sodomita. Isso claramente envolve alguma forma de irregularidade sexual, mas poderia muito bem ser irregularidade no modo de cópula com a esposa do homem ou com sua amante. Com Jerônimo, então, percorremos toda a gama, desde o uso profético da arrogância de Sodoma, passando pelas alegorizações escriturísticas, até o seu uso para se referir a um ato sexual específico, mas não declarado.
Então, em Jerônimo, a gente não pode afirmar que ele defendia que a sodomia, o ato sodomítico tinha relação com relações homoeróticas. Em Ambrósio, o sentido moral de Sodoma começa a se restringir ao pecado sexual, ou pelo menos do pecado corporal. Ele defende que a ameaça contra os anjos foi uma violação da hospitalidade. Em outros lugares, porém, e especialmente em seu tratado sobre Abraão, ele identifica Sodoma diretamente com a indulgência carnal e a lascívia. Segundo ele, os sodomitas eram ferozes e pecaminosos, dados a crimes além da média da maldade humana. Seu domínio especial parece ser a do luxo, luxúria, e do desejo desordenado, libido. Quando a esposa de Ló se volta para olhar para a cidade em chamas, ela está voltando para a região impura da luxúria.